Qual o seu nome completo? Terezinha de Oliveira Alves Ferreira. Qual a sua idade? 61. Sua data de nascimento? 26 de janeiro de 1950. Onde a senhora nasceu? Mato Grande, município Santana do Riacho, Minas Gerais. Onde a senhora vive atualmente? Em Mato Grande. Como era a casa em que a senhora viveu quando criança? A casa de Assoalho, são 5 quartos, e sala, cozinha e banheiro. E quantas pessoas viviam nessa casa? 17 pessoas. 15 filhos, meu pai e a minha mãe. Morreram 6, ficaram 9. 9 filhos. 9 filhos. E seu pai e sua mãe ainda são vivos? A minha mãe sim, meu pai já morreu. Como foi sua infância? A minha infância eu não tive, porque infância eu penso assim que no caso eu poder estudar quando criança, brincar, e isso daí eu não fiz, não estudei como eu gostaria de ter estudado, porque a gente ia na escola, mas a professora ensinava erradamente. Na primeira série, ela começava a ensinar o A, E, I, O, U, Y, mas quando não sabia fazer a leitura, ela batia com vara de marmel, ninguém podia olhar para trás, se olhasse, virasse para olhar o colega, apanhava tapa na cara, e o modo de ensinar continuou ensinando para a gente a soletrar. Assim, o que eu aprendi erradamente, porque eu não sei fazer uma leitura silenciosa, uma leitura bonita, porque aprendi a soletrar, juntar as palavras de duas em duas. Até hoje eu tenho esse problema, não consegui, por ter aprendido errado. Canso demais quando eu vou fazer leitura, por causa do modo que foi ensinado. A professora falou assim comigo que eu tinha que ler bastante livro, que aí eu ia melhorar a leitura. Mas não aconteceu isso. E eu cheguei a ler livro de romance, os livros todos, e 1, 2, até 3 vezes, mas não modificou. Aí eu vi que isso aí foi um erro grave, que eu posso estudar o tanto que eu quisesse estudar, que isso aí eu vou levar pro resto da vida. E quando criança, a senhora estudou até que série? Eu estudei até a 2ª série lá. Seus pais te incentivavam a estudar? Bom, o meu pai, ele incentivava assim, que ele também ensinava, mas no modo dele, que no caso eu acho que eu também ensinava para ele assim, era batendo, quando não sabia responder o que ele mandou, ele fazia, mandava ler, a gente ficava lendo. Aí quando ele ia tomar a leitura, era eu e meu irmão. Ele pegava e batia, tomava primeiro do meu irmão, batia nele. Aí eu vi que ele estava apanhando, e a mesma coisa que ele estava estudando, eu também. Aí eu prestava atenção que ele batia nele, dava tapa na cara e falava com ele, é isso e assim, é isso e assim, que ele, no caso, ele estava decorando. Aí quando meu pai virava e perguntava para mim, eu repetia o que ele falou com o meu irmão. Aí o que ele fazia? Ele fazia, modificava, colocava, por exemplo, chapéu, eu não tinha colocado para mim. E aí, em vez de fazer a leitura do meu irmão primeiro, ele fazia, me perguntava, colocava eu para ler primeiro. Eu não sabia responder, aí eu apanhava também.
Aí ninguém, mas era assim. Aí ninguém conseguia, não queria saber de estudar, porque estudar era ruim, porque apanhava, e também a gente não conseguia aprender, porque ficava nervoso, quando mandava ler eu tremia toda por dentro, e isso aí continuou, que quando eu voltei a estudar no colégio, já estava adulta, fui estudar por causa dos meus filhos, que eu tinha que ensinar para eles e eu não sabia. Aí, como é que eu ia ensinar para eles, ajudar na hora dos deveres, se eu não sabia? Voltei a estudar, mas quando a professora mandava ler, e eu me sentia, danava tremer, a tranquilidade minha, que ela começava no começo da sala, eu sentava mais no fundo. Aí, eu sentia aliviada, porque quando chegava, estava aproximando de mim, terminava a aula, aí eu saía. Assim, depois eu consegui me abrir com ela, falei com ela que eu não conseguia fazer leitura por causa desses problemas, e ela falava comigo, mas você não precisa ter medo, porque eu não vou te bater, aqui é diferente, só porque aquilo não era só ter medo, é porque aquilo ali já foi um mal que aconteceu e que estava dentro de mim e que teria que ser tirado. E como tirar? O temor, o medo, é difícil. E aí, em vez de me ajudar, atrapalhou. É como se me estragou pro resto da vida. E quando a senhora voltou a estudar, a senhora estudou até que série? Estudei até a 8ª série. E como foi? Bom, aí a professora chamava Celita, a gente era amiga, que eu fui trabalhar na creche, ela também trabalhava lá, eu fiquei bem à vontade e me saí muito bem, inclusive saí tão bem que na 3ª série, primeiro eu fui para a sala de 1ª série. Fiquei lá porque como não tinha resultado nenhum, assim, um comprovante como eu tinha cursado a 2ª série, eu fiz uma prova, passei para a sala de 3ª série, aí quando eu fui para essa sala, os colegas, a gente não tinha conhecimento um com o outro, logo a professora aplicou a prova e eu não saí muito bem, porque eu tinha chegado naquele momento. Aí teve uma colega que tirou o primeiro lugar, saiu bem nas provas. Aí no fim, na segunda prova que foi fazer, eu já passei ela na frente. E assim foi, mas tirei primeiro lugar, tanto na 3ª série, no fim do ano, mas fiquei com problema com os colegas, porque essa colega mesmo não ficou satisfeita e ficou tipo com raiva de mim, de marcação. Assim encerrou o ano, aí na 4ª série a mesma coisa, e eu sempre tirando o primeiro lugar, e chegou a formatura na 4ª série, e eu tirei o primeiro lugar e ganhei a medalha. Aí a gente passou para a 5ª série, todo mundo junto, aí teve a separação de colega, que disse que a gente não podia ficar junto, e eu sempre me saí bem. Pensava assim que, às vezes eu achava que alguém vai sair melhor do que eu, porque tinha turma, assim, os colegas mais novos, mas isso não aconteceu. Até o fim, eu fiz a 8ª série e sempre eu tirei o primeiro lugar. Os professores ficavam satisfeitos com o meu desempenho, com o meu tanto de comportamento, nunca tive problema com meus professores. Conta pra mim sobre a sua infância, sua adolescência, como era, o que a senhora fazia para se divertir, se ia a festas, se os pais davam liberdade, como foi? Bom, como minha infância,
A gente não tinha liberdade de estar passeando. A gente, durante a semana, a gente trabalhava, os domingos, a gente brincava entre si, irmão com irmão, as minha tia, que era tudo pequeno. Aí, se a gente saía só assim para casa da minha avó, que a minha mãe não deixava sair só. E também a gente não tinha assim liberdade, festa, ela não tinha nesse lugar. A gente ia durante os feriados, dia santo, de guarda, tinha reza na igreja. Aí a gente participava, ia, rezava o terço, levantava a bandeira, depois todo mundo para casa. Aí não tinha muito divertimento. A gente brincava mais para os quintal, subindo nas árvores, pé de manga. Ficava igual macaco, pulando de uma galha por outra. Só quando acontecia que alguém caía e machucava, aí que ficava desagradável. Mas as brincadeiras eram assim, não tinha muita como distrair. E na adolescência mudou? Havia mais liberdade? Não havia liberdade não. Inclusive o meu irmão mais novo, teve um dia que eu estava com vontade de ir na casa da minha avó, e aí foi e falou comigo, me chamou e falou comigo que a minha mãe tinha deixado que nós dois podíamos ir na casa da minha avó. Aí eu nem fui lá perguntar a ela, não fui alegre com ele, a gente foi correndo, não era longe, aí fui para casa da minha avó. Aí de repente o meu tio chegou lá em casa, e aí a minha mãe tinha me chamado e eu não apareci. Ela foi e falou, pediu para o meu tio que era para olhar, já que eu não estava lá, que era para ele estar indo na casa da minha avó, que se eu estivesse lá, que era para falar comigo, que era para ir embora. Aí eu estava lá no fundo do quintal, tem umas lapas lá, a gente entrou no lugar que os bichos iam, ficava escondido, a gente estava brincando. Quando meu tio chegou e falou comigo que fosse embora, que a minha mãe estava chamando, e que ela não tinha deixado eu ir com meu irmão passear na casa da minha avó. Aí eu fui, me cheguei lá, mas levei uma surra, que nunca mais eu acreditei no meu irmão falar comigo que ela tinha deixado, porque no caso ela falou que eu desobedeci, que eu não pedi a ela, que ela não tinha deixado eu e ele, mas eu confiei que ele teria perguntado, ele estava com vontade, foi e mentiu para mim, e aí no caso eu que paguei pelo que ele queria fazer, e eu fui fazer também, e se dei mal. E com relação a trabalho, criança, adolescente, o que é que a senhora fazia lá no interior? Lá a gente fazia de tudo, a gente catava coco, socava arroz, socava coco, tinha que quebrar, no caso lá quando não tinha, comprava tocinho, só cozinhava com tocinho. Quando não tinha, tinha que quebrar o coquinho. A mulher ganhava o dia quebrando coco, 6 litros de coco, quebrar, socar, tinha que ir socando, peneirando, até acabar, ficar tudo fininho, depois levava na pedra, torrava, e voltava para o pilão e socava até melar. Aí quando ficava aquela paçoca, botava água para ferver, punha para cozinhar. E ia botando fogo e mexendo. Quando a gordura subia, a gente apanhava a gordura, dava mais, 6 litros de coco, dava mais de 1 litro de gordura. Aí essa gordura que fazia comida, que a gente comia no dia a dia. E antes de acabar tinha que fazer outra. E também a gente plantava mandioca e fazia farinha, fazia muita farinha de mandioca. Tinha que arrancar, cascar, lavar tudo, aí colocava, enchia a taxa grande, e balai de juntar milho, enchia tudo, e de madrugada, isso se fazia na segunda-feira, depois da meia-noite, a gente levantava e ia ralar.
Era eu e meus irmãos. Aí a gente ralava tudo, tinha que imprensar, isso aí é eu que fazia, que tinha meu irmão mais velho e eu era a segunda. Aí, eles, quando terminar de ralar, eles iam dormir e eu ia imprensar. Aí tirando a massa seca, de manhã a minha irmã ia socar e peneirar, e eu ia para a taxa torrar. Aí torrava, isso aí era até, enquanto tinha, o serviço só terminava quando acabava a última torrada. Aí no outro dia começava tudo de novo, às vezes a gente ficava caindo de sono, porque direto fazendo farinha, e essa farinha aí a gente comia, vendia também para comprar outras coisas, e depois, isso aí era direto, o coco também a gente tinha que catar para fazer o sabão. Aí direto tinha serviço, nunca ficava sem serviço, era o coco, panhar algodão, panhar andu, aí a gente não ficava à toa, o serviço tinha demais. Entrava ano, saía ano, trabalhando. Com quantos anos que a senhora se casou? Eu casei com 16 anos. E seu marido era de onde? Ele era de lá também, lavrador. Foram quantos anos de casamento? Eu casei em 1960, 66, e ele faleceu, já tem uns 17 anos de falecimento. Com quantos anos que a senhora ficou viúva? Eu estava com 43. E não pensou em voltar a se casar? Não. Não gostou da experiência do casamento? Porque eu fiquei decepcionada, porque quando eu tinha problema, principalmente na educação dos meninos, o menino está aprontando, ele não gostava de participar. No caso, falava, eu lavo as mãos. E, no caso, a obrigação era dos dois. Aí, às vezes, a gente brigava e eu falava com ele assim, eu tinha vontade de largar, falar com que eu ia largar ele. Aí ele falava comigo assim, que eu saía para uma porta e ia por outra. Aí eu pensava, pior, e meus filhos? O que vai ser deles? Eles não têm culpa de nada. Aí por isso eu continuei, foi até que ele faleceu, assim separou. Porque hoje em dia eu vejo que as pessoas não têm paciência, qualquer coisinha está largando, mas a gente tem que pensar que as crianças não têm culpa de nada, não. Aí por que eu vou cometer o mesmo erro? Se eu convivi com ele assim, mesmo com os problemas que tem as qualidades, tem os defeitos. Se junto não dá para combinar, então por que eu vou cometer o mesmo erro, casando de novo? E quando vocês se mudaram para Belo Horizonte? Nós mudamos para Belo Horizonte porque lá no lugar que eu morava, no interior, um lugar assim, muito sem recurso. Eu perdi meu primeiro filho lá e ninguém sabe de que ele morreu, porque lá na época a única solução que a gente tinha para uma doença era fazer o chá e tomar. Se melhorasse bem, se não, não tinha recurso nenhum. Aí mudou para cá justamente por causa dos meninos. Aconteceu com um, poderia acontecer com o outro. Ficando no lugar que tem recurso, aí seria mais fácil de estar cuidando. E porque lá também era um lugar assim, muito sem alimento, essas coisas, era muito difícil, trabalho forçado, ganhava muito pouco. Aí viemos para cá em busca de recurso melhor. E quando chegaram aqui, com o que vocês trabalhavam? Quando chegamos, como eu sabia cuidar, mexer com a terra, eu fui plantar horta e eu mexia com um botequinho. Aí plantei verdura, vendia verdura e assim a gente foi
Eu aprendi a fazer salgado, aí fazia, entregava. Depois não estava dando, aprendi a costurar, comecei a fazer um curso de corte e costura, aprendi a costurar, costurei tesouro. Quando não estava dando também, que tinha, os meninos teriam que, nas escolas, começou a estudar, tinha caixa escolar, a gente tinha que pagar a caixa escolar, porque não adiantava falar eu não posso pagar não, porque a diretora falava, primeiro a gente tinha que acertar a caixa escolar e depois fazia matrícula. Se não acertasse a caixa escolar, não fazia matrícula dos meninos. Aí eu fiquei igual macaco, pulando de galho em galho. Numa coisa não dava, eu partia para outra. Eu bordei, eu passei roupa, trabalhei de empregada doméstica, trabalhei de babá e por último, o sonho que eu tinha de voltar para o interior, porque lá eu nunca tive uma carteira assinada, porque eles pediam experiência e ninguém me ensinou minha carteira. Aí eu voltei para lá porque eu queria aposentar, e como eu ia aposentar? Pagar, eu não tinha como pagar. E lá eu poderia trabalhar na lavoura e aí eu consegui me aposentar como lavradora. E hoje a senhora trabalha? Hoje eu trabalho porque eu gosto de trabalhar, não porque eu preciso de trabalhar para os outros, porque eu já tenho minha aposentadoria, mas gosto de plantar, planto mandioca, milho, alho, cebola e fruta. Gosto de mexer com a terra, é o meu divertimento. Quantos filhos que a senhora tem? Eram 7, eu tenho 5. Fala pra gente sobre esses 2 que morreram. O primeiro que morreu, que é o meu primeiro filho, nasceu na Santa Casa. Quando ele nasceu, ele estava pretinho, porque ele estava passando a hora de nascer. Aí eu fui embora com ele. Ele tinha algo estranho, era um menino assim, muito esperto, mas às vezes eu estava brincando com ele, eu ficava rindo, caía na gargalhada, de repente ele ficava pretinho, engolia o fôlego, eu passava perto com ele, tentando fazer ele voltar. Aí eu vi que tinha algo estranho, e eu tinha uma cólica forte, sempre dava nele, só porque ninguém descobriu o que ele tinha, porque nunca levou no médico. E depois eu já estava com 1 ano e 6 meses. Aí lá um dia tinha uma festa de igreja lá no interior, a minha sogra estava lá com os meninos tudo, e os meninos estavam gripados. E esse menino, às 11 horas da noite, ele começou a comer alegremente, aí de repente deitou, dormiu um sono, eu acordei com ele vomitando e cansado. Aí eu fui, limpei ele, falei com o pai dele lá, eu vou dar ele um banho. Ele falou, não dei ele banho não, que estava à noite. Aí eu limpei, tirei a roupa dele, mas ele não dormia. Ele estava cansado, subia em cima de mim, saiu do berço. Aí passou a noite assim, cansado mesmo, e olhava para a cozinha. Aí eu perguntava, você quer água? Aí dava ele água, eu vomitava a água toda, nada parava no estômago. E aí eu não tinha experiência nenhuma. Aí a minha sogra falou assim que o menino estava que aquilo era gripe, que os outros também estavam assim. E assim foi o dia, eles indo para a igreja, e eu cozinhando, e o menino ruim, dava ele as coisas, vomitava. Aí peguei ele, desci para o fundo do quintal, fui para a bananeira, sentei, me senti tão triste. Aí ele com o olho fundo e roxo. Aí assim ficou. Quando foi às 18 horas da tarde, eu entrei no quarto, aí ele falou assim, mãe, aí
E eu falei com ele, o que você quer? Aí buscou água, deu ele, mas não parava no estômago. Aí a avó dele falou assim, vamos dar ele um chá. Aí fez um chazinho, colocou melhorar o infantil. Aí deu ele, mas ele morreu. Ficou pretinho. Aí tinha uma cunhada dela que chegou, esse povo racista que acha assim, ela não queria que eu casasse com que era o sobrinho dela, o pai do meu filho. Aí o dia que eu fui falar com ela que ia casar, ela é a madrinha dele, ela deu para ele um espelho, falou com ele que não era para casar, porque ela achava que eu era preta. Aí ela deu uma nota que ela chegou e eu estava no quarto. Ela olhou o menino morto, estava em cima de uma mesa. Aí ela foi, pegou e falou, olhou o menino e viu que ele ficou pretinho. E eu não era pretinho, não, ele era moreno, claro. Quando eu cheguei na cozinha, que a minha sogra falou, essa é a mãe do menino. Ela falou assim, ué, mas ela não é preta, não. Aí, mas eu não importei, não. Aí por isso que a gente mudou pra cá. E o outro que morreu? O outro que morreu, eu fiquei grávida depois da minha filha, a penúltima. Aí eu tive muito problema. Aí o médico falou que era feto mal gerado, porque ele não subiu, ele ficou nas virilhas, apoiado assim. Aí foi até o 7º mês, já estava perfeitinho, aí nasceu, morreu antes de nascer. E aí, os outros eu cuidei deles. O segundo nasceu com os pés tortos, eu levei no baleia, ficou de 15 em 15 dias, eu viajava com ele para cá. Aí engessou, os 2 pés dele era torto. A sola do pé ficou por cima do peito do pé. Depois que eu estava com 7 anos, aí fez a cirurgia, um dos pés voltou só com gesso, o outro teve que fazer cirurgia. Aí voltou, ficou normal, ficou com a diferença que a perna dele ficou mais fina, por causa do tempo que ficou mais engessado.